Olá pessoal, excelente dia a todos. Estamos aqui hoje com o Giovanni e com a Vivian da rede Laboratório Unidade Médica, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal aí que muitos empresários com certeza precisam saber, que tem trabalho em família, que não tem um trabalho tão fácil, digamos assim, que é trabalhar em família, né? Tem um desafio a mais do que já é empreender. Acredito que seja relativamente um pouquinho mais fácil quando você está sozinho, não tem ninguém, você está ali, é uma coisa muito mais simples. Quando a gente tem familiar, tem muito mais coisa em jogo. E é o tema de hoje, porque a gente sabe que muitos empresários não sabem lidar com isso. E vocês estão à frente de uma empresa que tem mais de 40 anos, que vende uma empresa familiar, tem as diretorias muito claras, muito bem definidas. E isso faz uma diferença muito grande. A gente acredita quando tem as pessoas certas, nos lugares certos, e ao mesmo tempo a gente sabe que não é fácil, tudo são flores, mas que existe, vocês são referência aí para falar sobre isso. Eu queria que você se apresentasse, né, Giovanni? Falando um pouquinho sobre você, o que você faz lá no laboratório hoje. Sim, então, ótimo dia a todos. Obrigado, Luiz, pelo convite. Na verdade, o laboratório eu estou desde 2018, quando eu entrei. E eu sou engenheiro, né? Então, se for pensar laboratório com engenharia, mas a Vivian, né, minha irmã, ela me chamou na época, ela que conduzia tudo lá, então, querendo ou não, era talvez na minha visão uma sobrecarga muito alta, então ela quis fazer essa divisão e eu entrei em 2018 principalmente para trabalhar na parte administrativa e financeira. Hoje eu sou responsável lá para a parte financeira e também comercial, que você já me conhece, sabe que a gente faz esse trabalho em conjunto. Legal. Vivi, e você hoje, como é que você está responsável pelo que no laboratório? Hoje eu sou diretora executiva do laboratório, desde a parte técnica, até todas as relações com os médicos, com os exames, tudo é a minha parte, também com as pessoas, a parte administrativa. A gente tem umas divisões, mas eu também faço a gestão administrativa, de alguns processos. E eu tô lá desde 2006, Deixa eu te perguntar, quantos anos? Desde 2006? 2006, 18 anos o ano que vem já vai fazer 19 anos que eu tô lá. Como você disse, é uma empresa que tem 43 anos, é uma empresa familiar, foram os nossos pais, que criaram o laboratório. Então eu vim para trabalhar em 2016, depois de uma doença da minha mãe. Então é muito legal quando você fala, porque nem tudo são flores, Então a gente foi trabalhar, eu fui lá para poder ajudá-la, que ela fazia toda essa parte, e aí foi quando eu entrei para substituí-la, para poder ajudar no momento que minha mãe teve câncer, então nesse momento ela e meu pai eram um braço direito do outro, então foi quando eu entrei para fazer toda essa ajuda que ela fazia. Eu entrei mais para uma ajuda, e aí acabou que eu tô até hoje lá. Eu sabia da questão do câncer, não sabia que você tinha entrado nesse contexto. Eu entrei nesse contexto, entrei assim que ela teve, eu tinha acabado de me formar, eu me formei num dia, no dia seguinte ela contou. Então eu voltei de São Paulo, que eu fazia comunicação, minha primeira faculdade foi comunicação, e aí eu voltei para cá. E foi quando eu fui me aprimorar, fazer pós-graduação em administração, e estando no meio eu vi a necessidade para fazer compra, porque antes eu não tinha o Giovanni naquela época, então eu que fazia as compras, eu que entendia fazer as validações dos reagentes, então eu precisava entender do processo, eu dependia sempre de um terceiro. E sendo de comunicação. E sendo de comunicação. E aí, a biomedicina você fez depois, então? Fiz depois. Fiz administração, depois que eu fui fazer biomedicina. Legal. Esse é outro ponto importante que no finalzinho a gente vai falar sobre esse preparo, porque muitos empresários muitas vezes são paraquedistas no negócio e acham que dá para ir levando.
E esse é um ponto que a gente vai falar mais pra frente. O que eu acho muito legal, uma coisa que eu reparei, né, ao longo de conhecendo vocês, etc., que no começo eu nem sabia que eles eram irmãos, eu descobri depois, e isso é uma coisa que chama atenção, porque geralmente as pessoas acabam confundindo muito os papéis. Eu vejo muito isso quando eu falo para os clientes também, às vezes a questão de muito apelido, muita coisa que mistura em frente de colaborador, isso acaba às vezes, simbolicamente, isso atrapalha um pouco as relações ali. As pessoas acabam entrando um pouco nas relações, e aí quando a gente tem essa separação, na empresa hoje, a gente também, a minha mãe hoje ajuda na empresa, e são coisas que a gente também não fica falando mãe, alguma coisa, que são coisas separadas mesmo para não ter isso. Tem gente que não sabia também, ficou na empresa 6 meses, depois descobriu que era minha mãe por conta dessas separações que são difíceis de acontecer. Mas não vou mentir não, que às vezes a gente escapa, né? Fala com a Vivi, geralmente fala com a doutora Vivi, fala com o doutor João, fala com o meu pai, putz, não gente, escapa. Mas o certo é tentar dividir as personas aí que a gente... Exato. Esse é um ponto também de personas que a gente vai falar. E assim, qual o momento, Vivian, que você, nessa sua trajetória aqui desde 2006 para cá, que você percebeu que já não era mais uma brincadeira? Você falou, cara, eu vou ter que realmente me preparar melhor, isso aqui talvez seja maior do que eu estava imaginando. Quando que isso aconteceu? Na verdade, eu acho que a virada de chave foi quando eu resolvi fazer biomedicina, porque aí eu entendi que eu precisava de mais, né? Eu precisava entender, eu não estava ali só realmente para dar um suporte no período que minha mãe estava em tratamento ou que ela precisava. Então foi quando aí eu fiz, na verdade, uma pós em administração para eu poder entender. Então eu falava, eu vou só para eu entender, para eu não ser a filha do dono, né? Porque você entra, eu entrei literalmente, a filha do dono entrou, porque por um problema de saúde, né? Os donos precisaram colocar a filha. Então eu queria muito mudar essa visão, né? Eu falei, eu não sou a filha do dono, eu sou a Vivian, eu tenho as minhas características, né? Tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos e eu precisava melhorar. Então eu fiz a pós, mas eu ainda não tinha essa noção ainda de que, poxa, eu era uma empresária, eu precisava cuidar de uma empresa sozinha, junto, né, com o apoio do meu pai, e mesmo a minha mãe não estando presente, ela estava apoiando, né, lá, ela sabia de tudo que acontecia. E aí eu acho que foi por volta de 2015, mais ou menos. Na verdade, eu me formei em 2011, que eu, né, me formei em biomédica. Mas aí eu comecei a entender e falar, poxa, isso aqui é tudo, foi a partir de 2015 que eu me senti como uma empresária, que aí eu comecei a fazer outros cursos, né? Aí eu fui fazer capacitando, então, eu fiz fazer um MBA em gestão estratégica de negócios. Que aí foi quando eu fiz, em 2015, quando eu fiz esse MBA, né, lá, e aí foi quando eu falei, opa, agora a brincadeira é outra. Então, você acha que essa virada de chave aconteceu antes de você tomar essa decisão ou durante? Durante. Entendi. Eu não tinha noção mesmo, eu ainda brinco que eu me sentia bem armadora mesmo, né? E eu aprendi muito com os que estão lá, porque tem pessoas, quando eu entrei, Luiz, que tinham 20 anos de empresa, 15 anos de empresa. Então, imagina eu entrando lá, tendo que ter um poder de decisão, sendo que eu tinha pessoas que conheciam muito mais do negócio do que eu, que estava lá. Não, lógico, os diretores, mas até colaboradores lá da empresa, que hoje são meus braços direitos, né? Mas que na época, imagina, olha, tá entrando uma pessoa que eu tenho que explicar tudo para ela como funciona. Então, você falou duas coisas interessantes. O Jung, ele tinha uma questão ele trouxe o conceito de individuação, e o conceito de individuação, resumidamente, é a ideia da pessoa tornar o que ela deveria se tornar aquela mesma. Então, é o processo de si mesmo. E esse processo de si mesmo, que nem você falou, eu já tinha as minhas características, eu tinha ali, só que é uma descoberta, uma jornada, que não vem pronto, uma fórmula, mas com o tempo a gente deveria, né, segundo Jung ali, para a gente conseguir ter uma paz de espírito com a gente mesmo, uma paz psicológica, a gente colocando o nosso papel. Porque quando a gente não coloca o nosso papel, a gente fica numa sombra de uma persona, a gente começa a diminuir, essa nossa energia vital vai reduzindo. Quando a gente vai colocando, seja para os outros bom ou ruim, mas que seja para nós mesmos, a nossa verdade, isso vai aos poucos, a gente vai assumindo naturalmente isso. E a gente descobre as nossas próprias potencialidades. No começo a gente fica às vezes ou na sombra, ou porque tem um colaborador mais antigo e fica meio assim, mas você foi então assumindo o papel que você deveria ser mesmo, né, a Vivian que você é. Então isso é muito legal. Legal, e você, Giovanni, quando que você já chegou lá mais maduro, você acha, para empresariar? Você acha que foi depois? Como é que aconteceu isso? Na verdade, a minha vida, vamos dizer assim, empreendedora, eu sempre trabalhei em empresa, né? Formei em engenharia, trabalhei na Gerdau, que é uma metalúrgica, né, na minha área. Eu trabalhava com melhoria e rotina. E aí, em 2015, eu fui empreender junto com um sócio a parte de lavagem a seco. E aí, durante 2 anos, foi bem
estabelecido, mas não trazia aquele retorno que a gente imaginava do mercado, e a gente desfez, mas o CNPJ continuou, tem minha empresa até hoje, mas aí eu mudei o KNAI, vamos dizer assim, só que aí em 2017 fui para fora. Quando eu voltei, foi o que eu já trouxe um pouco aqui, que a Vívia que me trouxe. Então, em 2018, Giovanni, enquanto você não acha que eu voltei de fora, sou engenheiro, vamos trabalhar na área de engenharia, ou na Johnson, vamos pensar assim, nas empresas grandes relacionadas à engenharia. E ele falou, vem para cá, que aí, enquanto você não acha uma locação aí de emprego, um lugar... Isso era o golpe, né? Era o golpe. Eu também sofri esse golpe, entendeu? Eu também sofri. Aí, o dela foi muito mais forte, né? Emocionalmente, do que o meu. Ela falou, vem. Enquanto você não achar, você... Tranquilinho. Você acabou de se formar. E aí, tô até hoje, né? Então, eu aprendi, peguei gosto pelo negócio, principalmente por ser familiar também, né? Que ninguém como ela ou como eu vai falar melhor do negócio, vai vestir a camisa como a gente veste. Mas, para mim, pensando como grande virada, eu consegui perceber um pouco depois que a gente tem que mostrar o nosso valor, né? Porque é o que a Bia falou, filho do dono, eu também sou. Por mais que eu era mais velho ou não, mas formado ou não, a gente... Ele entrou com duas coisas, o filho do dono e a irmã nossa, o irmão, tem né? um plus, né? Tipo, ele teve um plus ainda, coitado. Então, de início, a gente tem que mostrar, olha, melhorias, que o que eu gosto muito, né? Melhoria, redução de custo, tudo. Provar mais, porque eu não posso falar, faz assim porque eu tô falando que é importante. Não, peraí, tá chegando agora, segura a peteca aí. E graças a Deus a gente conseguiu melhorar bastante coisa, evoluímos, a gente de 2018 para cá, em conjunto, a gente conseguiu expandir bastante a empresa, que eu acho que empresa que não cresce está fadada ao insucesso. Então, acho que é mais ou menos isso. Uma coisa que eu acho legal frisar, Luiz, que assim, mesmo por ser empresa familiar, às vezes pensa assim, olha, ele já entrou como diretor, eu já entrei, não, em nenhum momento. Eu entrei para aprender recepção, eu aprendi como funcionava. Eu entrei como uma colaboradora mesmo. Como funciona a recepção? Como funciona o faturamento, como funciona o RH, a gente entrou literalmente o CPD, processamento de dados, como funcionava. E quando eu entrei, eu não tinha biomedicina, eu entrei realmente para a parte administrativa. Então, meu pai sempre brincou que era igual um caderno brochura, não sei se o pessoal vai lembrar, porque é caderno brochura, mas tinha aqueles... Então, a geração que lembra do caderno brochura era o seguinte, desse lado, meu pai falava, desse lado, quando está aberto, você pode fazer tudo, você pode me ajudar, dar ideias e ir atrás. Agora, desse lado, a parte técnica, que eu não tinha conhecimento até então, você não pode fazer nada. Então, é isso que me instigou a ir atrás de outras coisas, para eu poder entender e poder entender o todo. Mas eu passei por todos os processos, até mesmo de limpeza de material, como faz, porque como que eu vou cobrar alguém se eu não sei fazer? Como que eu vou cobrar? E a mesma coisa o Giovanni, quando entrou, ele não entrou como diretor, ele era meu subordinado, então ele respondia pra mim. Meu analista, né? Ele era meu analista, então assim, eu preciso que você faça essa parte financeira, eu já não tenho braço, eu preciso de alguém de confiança que pegue. E a gente já tinha um financeiro que tá até hoje com a gente, então esse financeiro junto com ele, que também foi a mesma coisa, ele entrou, ele aprendeu com esse meu financeiro que estava há muitos anos, para poder ajudá-lo, e aí depois a gente foi galgando. Então não é porque é familiar que já entra, olha, eu sou o dono do negócio. Entendeu? Isso é um ponto importante, dois pontos. Primeiro, isso que você falou, porque realmente eu hoje trabalho com bastante empresas também familiares, e eu vejo que os filhos das gerações de uns 20, 22, 19, eu percebo de alguns um certo encosto, e eu dou uma cutucada direto quando tá nas reuniões, assim, do tipo, o que você acha? E aí, como é que é? Não, tal coisa, presta atenção, como é que você acha? Então, eu sempre aviso os clientes antes de começar o trabalho, como conselheiro, que tipo assim, não vou passar plano, entendeu? E às vezes teve situação já que a gente estava passando, por exemplo, um mapeamento de processo numa empresa, e o filho, completamente inábil ali no negócio, fazendo outras coisas, e desperdiçava, falava do celular e tal, não sei o quê. Aí, esperei passar e tal, chegou lá no final, e aí, o que você achou, né, o casal? Eu falei assim, amigo, é o seguinte, isso não pode acontecer. Eu avisei pra você antes que a gente tá ali, ali não é o seu pai e sua mãe. Tem os diretores da empresa que estão ali passando a questão do processo e você é o próximo. É essa brincadeira que você vai levar um negócio? Aí os pais, não, realmente, não sei o que dele. Não, eu percebi que ele ficou assim, que ele tava de molecagem, brincando, fazendo tanta coisa, dispersando um pouco da atenção, os moleques com quase a idade dele, da produção. Então assim, eu falei, cara, isso não dá, essa aventureira, porque, querendo ou não, tem aquelas coisas muitas vezes que
não acho que seja verdade, mas para alguns casos não pode deixar de ter noção que as pessoas falam assim, avô, acho que avô rico, filho não sei o que e neto não sei o que. Cara, isso aí não, é só uma questão de comportamento, de alinhar, que nem você se viu o tamanho do negócio que era, a seriedade que era aquilo ali, e não entrar de, então, agora eu não preciso estudar não, que vamos fazer assim. Não dá. Também isso é um ponto realmente importante. E a outra, eu acho que você falou assim, como é que eu vou cobrar, né, sem saber daquilo ali? E aí eu vejo que muitos empresários, eles param nessa frase e eles ficam querendo fazer aquilo. Como é que eu vou cobrar? Não, mas eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que fazer. Eu vejo com financeiro às vezes. A pessoa fica fazendo contas a pagar e a receber. Não, mas como é que eu vou fazer tal coisa se eu não sei fazer? Tá bom, você pode aprender a fazer, mas significa que você tem que fazer eternamente fazendo. Não significa que você tem que pagar o boleto e voltar. Então tem uma sutil diferença entre você entender o processo para você poder cobrar de alguém e você mesmo realizar. Né? Então você aprendeu para poder cobrar e outra pessoa fazer. E então aprende, domina e próximo. Você vai subindo. Né? Então esse é um ponto também importante que você falou. Você acha que é possível separar, Vivian, profissionalmente as relações família e empresa, assim, familiar e empresarial? Olha, na verdade, pra mim, eu até falo hoje, não consegue separar. Totalmente não. A gente não tem, impossível. A gente não tem como você, por exemplo, você teve, né, igual você tem com qualquer colaborador, você teve uma desavença, não sei o quê, você chegar no almoço de domingo e achar que tá tudo maravilhoso, que não tá. Você vai ter o almoço de domingo com a sua família, né, tipo, na verdade, porque hoje a minha família é outra, mas quando eu vou, né, na casa dos meus pais, né, do meu irmão, então assim, é diferente, né, lógico que você convive normal, mas assim, falar que você tá 100%, não, mas acho que a gente consegue, a gente amadureceu muito, né? Então, assim, eu tô 18, 19 anos, Giovanni já vai para o 7º ano. Então, a gente, é o que você falou, eu acho que a gente era empresário armador, né? Hoje, não, hoje a gente se sente e toma posições nesse sentido. Então, a gente consegue hoje, mas o principal, que acho que você comentou, né, do Jung, é a questão psicológica, o autoconhecimento. A partir do momento que também a gente tem esse nosso autoconhecimento, da gente conseguir separar. A gente já separa muito hoje, mas no início era muito difícil. E ainda tem, mas... É um desafio. É o que eu falo, desafio. É que some. A gente aprende a lidar. Aprende a lidar, isso. Eu acho que realmente, mas sempre vai ser, Luiz. Eu acho muito difícil. Eu não conheço nenhuma empresa familiar, e a gente conhece algumas, que fala pra você, não, a gente consegue separar totalmente, tal, igual o Giovanni falou, não, é Dr. João aqui, lá em casa é pai, né, tal. A gente consegue sim fazer separação, mas não dá pra fazer totalmente. Eu acho que às vezes é mais fácil separar no ambiente de trabalho, mas quando você tá depois aí é difícil. E outra, porque você tá no almoço, às vezes, assim, eu fico com dó dos cônjuges, sabe? Porque, tipo, você tá no almoço, a gente fica o tempo todo ligado, então é uma coisa que a gente tem trabalhado. Aqui nós não vamos falar de trabalho, por quê? Porque até a minha irmã, né, que faz toda a parte, ela que fez todo o marketing do laboratório, né, no início, o logo, todo ela que criou. E às vezes quando ela vem pra cá, ela mora fora do Brasil, quando ela vem, às vezes a gente tá no almoço e ela, vocês podem sair da unidade médica, por favor? Porque eu queria conversar com a minha irmã, com o meu irmão. Então assim, não tem como, né, gente? Mas separar totalmente, Luiz, não tem como. É difícil, né? Giovanni, como é que você vê a sensação, como é que você vê essa questão de trabalhar com irmãos, especificamente com irmãos? Porque tem coisas que vão de infância, que vão de adolescência. Como é que é para você essa questão de trabalhar com irmãos? Como é que é a primeira impressão sua? Olha, na verdade foi muito que a Vivian trouxe também, de que eu entrei lá para focar na parte que talvez ela não dominasse tanto, que eu talvez não era o foco dela, porque ela é parte técnica e gestão geral também, então ela distribuiu. Mas do meu ponto de vista, desde o começo, existe como ela falou, os pega pra capar, que a gente fala, né, divide às vezes, mas lógico, a gente tenta sempre com respeito, tudo. Só que vou falar pra você que nunca teve nenhum, tipo, alguma coisa assim, e misturar muitas vezes, flambar nas duas relações, que a gente falou também, é o quê? Que uma hora você pode falar alguma coisa que não é legal, e outra, quando você é família, fica muito mais aflorada a parte sentimento, porque às vezes você está falando uma coisa, ô Luiz, você não fez isso, aí já acha que é uma cutucada específica, e aí isso tem é um limiar muito tênue aí que você pode ou se perder ou manter na linha, mas graças a Deus acho que eu falo nesses 7 anos que pelo menos que a gente trabalha diariamente,
é muito pouco perante o que o pessoal às vezes fala, não, eu não sei o que eu vou sair e tal, mas isso é uma coisa que a gente nunca teve, por exemplo, por mais diferenças de ideias, né, a gente brincar, ele quer aqui, eu quero aqui e tal, em nenhum momento um olhou para o outro e falou assim, quer saber, eu tô saindo daqui, eu não quero mais, tchau, fica aí, não, isso sai, depois pede desculpa, isso, tipo assim, a gente, mesmo que a gente tenha as discussões, em nenhum momento, e eu acho que isso é do amadurecimento, tipo, de, eu não quero mais trabalhar. Lógico que tem dias que a gente, isso na nossa vida pessoal, né, você chega lá igual o colaborador, hoje eu tô mais desanimado e tal, mas nunca chegou nesse ponto, então eu acho que é o que o Giovanni falou, respeito, e também admiração por aquilo que a gente faz, a gente sabe que vai ter, se a gente estivesse ali ou se a gente estivesse em outro local, também ia ter complicações, né? Se você ser diretor de uma empresa, você tem uma responsabilidade muito grande. Você tem cobrança de mestre, tem uma cobrança de determinado problema que é da sua área. Então você tem essa cobrança. Então eu acho que principal, a gente bate muito nisso, né? Também é a linha Twin, porque a gente aprendeu isso sobre respeito, sobre um entender o lado do outro, e eu acho que vai de novo no autoconhecimento. A partir do momento que, né, a gente faz a nossa análise, faz a terapia, isso tudo nos ajuda a ir modulando, sabe? Esse é um ponto que eu vou falar sobre terapia também mais pra frente, que é um ponto. E esse que vocês falaram, né, essa separação realmente é um ponto importante. Eu vejo, quando eu trouxe a minha mãe, acho que faz 2 anos que minha mãe deve estar, 1 ano e pouquinho, e às vezes tinha coisas que, por exemplo, uma decisão que eu sei que para algumas coisas ela é muito melhor que eu, justamente por isso que eu trouxe ela. Então, por exemplo, questões de uns detalhes, uns cuidados, umas coisas, eu falei assim, cara, é muito melhor. E aí tinha coisa que ela colocava, trazia um ponto, ponderava e tal, e tomava a decisão. Só que às vezes, a minha mãe é meio controladora, então ela ficava assim, não, porque não sei o que tal coisa, você não vai fazer isso aqui? Você eu vou tomar uma decisão, já entendi. Saber separar também os papéis, porque se você começa a confundir uma coisa com outra, eu falei assim, tudo bem, mas a decisão vai ser minha. Eu vou tomar, porque se você não também coloca esses limites, começa a adaptar com o do outro, exemplo, o seu irmão mais velho, então não sei o que, já era assim. Não, tem a sua área que você é responsável, a outra área que você é responsável. Da mesma maneira, se tem até um seriado que chama, acho que é Sucessão, em inglês, não lembro o nome, mas ele é sobre o pai ter dificuldade de passar para o filho, porque ele fica do lado voltando e atrapalhando, ele volta e atrapalha. Então, saber separar esses papéis assim, não combinamos isso? Não é isso aqui que a gente tá? Então, deixa eu tocar essa parte. Entendi sua posição, porque esse papel dos diretores, se a gente imaginar um contexto que não são familiares, cada um vai ter seu quadrado, cada um vai ter seu ponto. E isso a gente não pode confundir, porque às vezes um pai que é mais velho, o pai de família, ou a mãe tá ali, às vezes quer dar um pitaco numa área ali, e aí a gente tem que saber separar e trazer para uma conversa e falar assim, peraí, mas eu vou tocar isso aqui ou não? Porque se for para ter esse jeito, então eu tô aqui só para cumprir a tabela. E são gerações diferentes, exatamente. Né? A gente vem de gerações, meu pai e minha mãe é uma geração, eu sou outra e ele entra em outra. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tô com 40 anos, o Giovanni tá com 34, vai fazer 35, meus pais têm 70. Então, assim, ele já pegou uma outra geração. Então, além de ter as diferenças de papéis, tem diferença de gerações que tá intrínseca na gente. Então, e cada um tem seu ponto bom também. Sim. Né? Cada um tem a sua visão de trazer o que ele falou, eu trouxe ele porque, ele é totalmente analítico, ele ia conseguir, e eu sou mais emoção, né? Então, eu falava, olha, essa parte eu preciso de ajuda. Eu queria o controle de alguns exames, por exemplo, dentro da minha empresa, eu queria fazer lá, e ele analítico conseguiu provar para mim, olha, por A mais B, ali a gente mandando para um outro laboratório, na precisão e tal, a analítica consegue provar por A mais B, então essa somatória de habilidades, né? Uma coisa que é importante falar, que a gente está no processo de transição, né? Da parte de hold, tanto a hold que a gente está criando, como também sucessão no laboratório. Hoje já eu e a Vivi, já ia falar doutora ali, tá, né? A mistura, já tocamos sozinho, então a questão principalmente do conselho, que é uma coisa que a gente fala que é importante, né, de trazer. E o legal, pelo menos eu falo, não sei se em outros lugares assim, porque nunca fui diretor em outra empresa, é que por mais que eu tenha a parte financeira, comercial, a Vivi já tem a parte técnica, a gente fala, o que você acha? Não é porque é o meu quadrado, tipo, não me enche não, que... Não, peraí. Para ter uma ponderação, porque ela falou, eu sou analítico, também eu aprendi a ser mais emoção, porque fala assim, o Luiz está falando isso, qual que é a regra? Pode? Não pode. Então, acabou. Não, mas puxa, o cara é um bom funcionário, o cara nunca... Aí fala, putz, realmente, né? Aí a gente começa a ponderar diferente. Por quê? Porque isso trouxe uma visão essa diferente. Troca, né? Essa com quem compartilhar, sabendo do que de fato nós estamos falando. Porque esse é um outro cuidado que o empresário tem que ter, é de com quem ele pede conselho.
Às vezes você vai pedir conselho para uma pessoa que nunca teve naquele papel, naquela posição, naquele contexto, e a pessoa dá um contexto, um pitaco completamente fora. Ou para subordinado, né? Que aí você fala, puta, aí eu acho que é pior. Né? Eu também, esse é outro ponto também. Eu tive um cliente que estava falando, né, que ele atendia, a empresa já tinha ele trabalhava com produção, só que a casa era no mesmo local, então a parte de cima que era a casa, embaixo da produção, uma coisa assim. E aí as pessoas, às vezes o colaborador tinha acesso muito a quem estava entrando, quem estava saindo, ou se, mas também aquele dia, não sei, começa a misturar as coisas, e aí a gente toma muito cuidado com essa separação de papéis, e na hora que vai pedir, às vezes, um tipo de conselho, é que eu lembro muito do Roberto Justo, né, tinha lá aquele programa do aprendiz, ele tinha os conselheiros. Você pode ver que ele pediu, perguntava uma opinião, perguntava outra, ok, vou tomar uma decisão. Então assim, essa troca ela é importante, mas não a ponto de você ficar abrindo muita coisa, falando muita coisa e abrindo, às vezes só os diretores, ainda mais em família que é melhor ainda, que vocês conseguem ter uma troca, e esse é um ponto que até eu ia perguntar, que era a próxima pergunta, que é a parte boa, né, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em família. O que vocês veem que são pontos positivos ali? Os pontos positivos são realmente características mesmo, essas habilidades. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, eu sinto que a melhor coisa de trabalhar junto aqui, o Giovanni veio pra mim, na verdade, a minha ideia quando eu trouxe ele foi isso, porque ele tinha uma habilidade, por exemplo, eu vou fazer um orçamento, que eu fazia também na época. Você vai fazer um orçamento para uma empresa ou participar de uma licitação, que são inúmeros exames. Eu ia um por um na tabela, e eu, aquilo do Excel, eu sei fazer tabela, sei fazer dinâmica, só que o negócio que eu demorava 3 dias, ele fazia em 10 minutos. Então, são essas habilidades que eu falo, opa, complementar. Eu preciso que alguém para me complementar nesse sentido. Então, essa, para mim, é a melhor parte, sabe, de complemento. O Braga, que é um amigo nosso em comum, inclusive vocês conheceu, ele comentou a primeira vez de vocês, foi ele, já veio no podcast e ele deixou uma pergunta que é: qual a parte ruim de trabalhar em família? Cara, eu acho que é quando mistura assim, umas coisas, porque até estou em minhas anotações aqui, porque quando você tem maiores ou menores situações, às vezes mal resolvidas, do meu lado, perante ela ou perante o pai, perante a mãe, ela perante a mim, perante os pais e tal. Então, por isso que até eu coloquei que as situações mal resolvidas podem, se não forem tratadas, vamos dizer assim, que até a gente falou de terapia e tudo mais, isso pode virar um problema maior, mas graças a Deus acho que a gente sempre conseguiu se conciliar. Tratado, uma hora ela pode abrir novamente. Uma das coisas que eu acho ruim é porque você conhece a rotina da pessoa. Você conhece o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, não tem como, tipo assim, por exemplo, é um outro diretor que chega um pouco atrasado, você sabe que, tipo, você não sabe da vida exata da pessoa. Agora, a gente sabe um da vida do outro. Você sabe, por exemplo, Ele tá viajando lá pra Dubai. Tipo, entendeu? Tipo assim, eu já sei onde ele tá, né? Então você fala assim, nossa, eu aqui me ferrando e ele lá, sabe? Então, assim, eu acho que a parte ruim é que você conhece a intimidade, né? A intimidade da pessoa. E a intimidade é pra vários sentidos, porque também você sabe pontos que já te incomodam às vezes de outras coisas. Porque quando você conhece um diretor que você conheceu a pessoa em 2020, é uma coisa, você conheceu dali pra frente e você não tem toda a visão do todo, você tem algumas coisas. Agora, quando a pessoa, desde que você nasceu, você tem pontos que às vezes nem estão em jogo, mas que às vezes você vê um detalhe ali que já dispara um gatilho que você lembra de coisa que é um comportamento que você não gosta, e aí você puxa umas coisas que tem nada a ver. Daqui a pouco você tá falando um negócio que não tem nada a ver. Pode ser um ponto de Uma das coisas que eu falo, quanto maior o grau de intimidade, maior o grau de agressividade. Legal, isso é uma coisa que eu já senti. Então, quanto maior grau que você tem de intimidade, maior você tem. Aí eu falo de agressividade, tá? Não é o. Sim, não é bater, né? Não é bater, mas assim, porque você sabe que eu posso chegar pra ele e falar assim: meu, você me irritou, eu tô com um saco cheio de você, nananã, que é meu irmão que no outro dia tá tudo bem, entendeu? Eu sei que eu posso. Né? Mesma coisa com o familiar, né? Quando você tá lá com o seu filho, você sabe que você vai dar bronca, seu marido, e ele tá ali do seu lado. Então, por quê? Porque é muito íntimo. Então, você sabe que aumenta isso. Tem uma elasticidade maior no relacionamento e muitas vezes você falou que acaba sem querer se permitir um tipo de agressividade maior também. Que você não tem com um colaborador, ou que é igual você acabou de falar, uma pessoa que, mesmo que seja um diretor, por exemplo, ou um gestor que tem da empresa, eu conheço dali pra frente, eu não tenho, né, essa intimidade para poder chegar num ponto, né? Eu acho que realmente, assim, eu costumo falar que quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, a gente consegue olhar a nossa evolução, né, de como a gente era, como é que a gente está, alguns pontos que a gente não percebia e hoje a gente já fica mais sensível, não vou entrar nessa discussão, ou não vou fazer isso, sabe que vai dar ruim, então você consegue ter uma maturidade. Só que nesse processo de conhecimento que a gente vai fazendo a gente mesmo, chega um ponto que
as pessoas que são muito próximas a gente, a teoria que eu tenho é que elas acabam acessando de volta, vamos supor que você está só com funcionários. Aí você está com um lado que você desenvolveu, você conseguiu trabalhar e tal coisa. Só que quando você traz uma pessoa que é muito íntima a você, parece que ela também conecta com a sua parte mais antiga, que é uma parte que você... Aí às vezes, numa coisa que te incomoda, é muito mais difícil você controlar com uma pessoa que você tem intimidade do que uma pessoa que você não tem. Então você consegue ser... vamos dizer assim, essa nova versão sua, você consegue executar muito facilmente com pessoas novas. As antigas, às vezes, ainda mais se a pessoa traz um ponto que você já não se vê mais assim, a pessoa fala uma coisa que você não se vê mais, aí ela traz e você fala, cara, eu não sou mais assim, tá? Porque ela tá com a imagem congelada, às vezes, lá atrás. E aí atrapalha, às vezes, muitas vezes, então, o que você falou, a intimidade faz com que o desafio seja ainda maior da gente trabalhar o nosso autocontrole. Eu acredito muito nisso. Eu lembro de uma situação engraçada que eu acho que quando a gente tá a gente faz o errado, no meu ponto de vista. Porque geralmente. Uma pergunta que eu te perguntar, o que você acha de errado? Na verdade, que eu vejo assim, que a gente fala de ponto errado, é o quê? Porque a gente tem que ponderar muito mais com os nossos, que eu falo, nossa família, os nossos pai, mãe, filhos, nossos cônjuges, do que com o de fora. Lógico, não vou ser mal educado, mas por exemplo, hoje, se eu falo assim, porque é minha parceira, porque é minha irmã, ela tem que entender. Na verdade, não é bem assim, né? Então, e aí uma história que eu tenho é que uma vez eu estava num evento, chegou um amigo conhecido meu e falou, nossa, Letícia, minha namorada, esse cara é muito maravilhoso, eu amo ele, nossa, se eu fosse mulher, eu ficava com... Aí ele falou, não, irmão, obrigado, tá, foi embora. E aí, Letícia, tudo isso? Ah, tá de sacanagem, né? Ele não te conhece. Ou seja, porque ele me vê a persona diferente do que é na intimidade. Né? Esse é um ponto que eu passei muito por isso, né? Que até então, quando minha mãe veio de fora umas coisas. E às vezes acontecia, quando lá no começo, falava de consultoria e tal, as precificação. Minha mãe tem uma loja. Aí chegava assim e falava, mãe, mas a precificação é assim, assim, assado. Não, você tá viajando, a vida inteira é feita. Foi assim que eu vi. Eu falei, mãe, eu trabalho com isso, você lembra? Então assim, aí depois do tempo, vendo os treinamentos, participou de alguns treinamentos, aí a pessoa vai entendendo melhor o outro lado, o seu que não conhece, porque se a gente imaginar que muitas vezes, no mundo ideal, que a gente sabe que não acontece, mas o empresário, quando ela chega em casa, ela deixa o trabalho lá no trabalho, a pessoa conhece o lado seu pessoal, não conhece tanto o profissional. Ou conhece o seu lado ruim profissional, que é o lado que você fica ralando, você tem um monte de coisa, você tá nervoso, você tá estressado, mas chega na empresa, você não vai descarregar isso no pessoal. Então são visões muito diferentes que a família tem, que o familiar trabalhando junto, ele tem os dois lados. Ele consegue ver os dois. Então ele consegue ter isso que realmente acontece. Mas e você, que erro que você vê que já cometeu, que você aprendeu com o tempo, familiarmente ali, que não deveria acontecer ou que você não faz mais? Eu acho que é essa cobrança, né? Eu te falei de você conhecer a rotina da pessoa e você cobrar algo que não tem nada a ver, né? Porque o que a pessoa faz na intimidade dela, o que ela faz na casa dela, por mais que eu conheça e saiba, não me diz respeito, né? Eu tenho que focar lá. Então, não isso eu no começo fazia muito errado. Legal. Esse que vocês falaram um pouco sobre o perfil analítico, o perfil sentimental, né? O que acontece quando você, por exemplo, Giovanni, que é mais analítico, percebe que talvez a Vivi esteja trazendo esse lado dela, que você conhece, como ela falou, mais emocional, mais sentimental. Como é que você tenta lidar com isso? Porque tem muitos empresários agora em casa que tem essa mesma situação. Sabe, às vezes que um parente ou um familiar, uma esposa ali é mais impulsivo. Já tive muito isso. Às vezes você já repara que muitos trabalhos que eu sou quase um pivô. Eu tô ali muito para... Então, eu falei para ele, fala para ele que tal coisa. Você fica tipo no meio do caminho ali. E às vezes são comportamentos que as pessoas, quando são a dois é difícil, porque daí fica a sua palavra por conta do outro, eu já te falei, o outro também vê ponto seu. Quando tem um terceiro, você consegue enxergar de uma maneira diferente. Olha, peraí, realmente o que ele falou tem sentido, porém, como é que você faz para evitar, quando você observa uma coisa mais sentimental e você precisa ponderar frente a uma decisão? Você conversa no privado, você fica... Como é que você faz pra... Não, a gente é bem aberto nesse sentido, porque o pessoal, até às vezes em reuniões de coordenação, ela fala, eu acho que tem que fazer isso. Eu sei que eu estou sendo coração, mas... E aí eu pondero... Os colaboradores, na verdade, assim, os perfis, né, a gente tem o nosso perfil, então, e os colaboradores, os que estão, né, realmente os da supervisão e gestão com a gente,
eles sabem, eles até brincam. Então, o dia que o Giovanni estiver de férias, eu vou sentar aqui e vou pedir uma coisinha, porque eu sei que eu vou conseguir. Giovanni tá de férias. Quantos dias mais Giovanni pode ficar de férias? Já sabe, né? Porque, mas assim, lógico que você tenta trabalhar. Mas a gente conversa muito sobre isso. Ele, mas eu tô vendo o custo, Vivian. Eu falei, olha, mas eu também tenho que olhar esse nosso lado, do risco, do sentimento. O que você tá sentindo pra tomar essa decisão? E eu tô animada, eu acho que isso vai dar certo. Aí ele, não, mas eu tenho que ponderar a parte financeira, né? Toda a gestão. Então aí a gente senta os dois. E principalmente em cima de dados, que às vezes a gente tem algumas falhas aí. Que é o quê? Por exemplo, eu tô sentindo, vou no empírico, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser bom isso. Falei, mas fizemos uma pesquisa de mercado? Fizemos uma análise mais minuciosa? Tenho dado... Não, então a gente vai, pra minha visão, eu brinco, a gente vai na sorte, vai no feeling, não que o feeling não vale, porque ela tá 19 anos lá, meu pai 43 que criou junto com a minha mãe, mas aí a maior parte da analítica grita pra mim, fala, gente, eu não tenho dado pra sair por algumas coisas que vocês estão falando, tem nada, então traz. Aí trazem, muitas vezes a gente não tem esse dado, então teria que ir pro mercado e levantar. Um importante, existe um livro chamado Axiomas de Zurique, que é do mercado financeiro, e ele fala muito sobre o que é esse feeling que às vezes os investidores grandes falam e tal. Na teoria dele, que não existe feeling, o que existe é o nosso inconsciente, um monte de dados que foram acumulados ao longo de muitos anos sobre aquela área. O cara está 30 anos investindo, e aí esse feeling, na verdade, é o nosso inconsciente processando. Até o Goleman também fala no livro Foco sobre, enquanto a gente está fazendo outra coisa, que é o modo difuso, está caminhando, tomando um banho, a hora que vem aquele insight, porque o cérebro continua processando num segundo plano essas informações. Então, quando tem esse feeling, muitas vezes muitos dados acumulados de poucos em poucos. Às vezes o jeito até a nossa, como somos seres sociais, a gente vai, o jeito que a pessoa já olha, a pessoa saiu da sala, você parece que conversou numa boa, o outro fala, fulano não gostou, pode saber que vai dar ruim, não foi legal, não, mas ela falou, não. E aí, esse na verdade o seu inconsciente já aprendeu por pequenos sinais que você já observou, e a gente não pode descartar esse feeling, vamos dizer assim, né, porque ele tem ao seu peso. E ele fala a diferença, como é que sabe então que é um feeling ou um palpite? Depois assim, se você começou a investir ontem e você acha que tem um feeling, isso é um palpite, se você está há 30 anos, isso aí pode ser possível. E é engraçado a seriedade disso, porque eu participei de um fórum uma vez com um empresário que ele tinha a empresa dele, se não me engano, fatura 40 ou 50 milhões ano, e ele estava com uma dificuldade de passar a bola. Ele tinha 30 e poucos anos, quase acho que 39, 40 anos, e ele fez tudo sozinho, a empresa dele só o único dono. E ele estava com uma dificuldade de, tipo assim, a família demandando ele em casa, a esposa grávida, e ele não conseguia largar aquele atrito. E as pessoas começaram a dar um monte de pitaco. Por que você não contrata isso? Por que você não contrata um trader, contrata o pessoal da XP, faz não sei o quê? E ele sempre, como ele entende do negócio, é a mesma coisa que começa a dar pitaco e da parte que eu entendo. Então ela fala, não, mas a gente já tem, isso a gente já fez, isso aqui. Então tudo tinha uma resposta muito clara. Aí eu estava ali, falei assim... Falei, amigo, isso é o seguinte, eu acho que o que você está precisando, na verdade, é de terapia. Porque nenhuma dessas soluções técnicas, porque ele falava assim, até que o ramo dele tinha a ver com agro, então ele falava assim, não, mas eu sei muitas vezes se vai chover ou não vai, alguma coisa, ou se está na região de seca, não sei o quê. Eu falei, cara, você é quase um pajé, né? Você sabe quando chove, quando não chove. Eu falei assim, nenhuma solução que a gente vai dar aqui, você vai aceitar, eu acho, mas uma coisa tem que refletir que é uma coisa que a gente precisa concordar. Se você falou que você carrega um piano por dia, que você não quer mais, você não precisa mais, se você vender tudo isso aqui, você não precisa trabalhar mais. Você concorda com o que a sua família está pedindo, você não precisa disso aqui tudo, e mesmo assim você quer, talvez você precise entender em terapia por que você está carregando esse piano, por que você quer isso? Será que é um receio de você deixar de ser estrela da empresa? Será que não sei, mas você tem que ver isso aí, você não precisa, e está querendo passar por isso, e aí ficou um silêncio, aí ficou um negocinho e tal, aí passou, mês depois, uns 3, 4 meses depois eu encontrei com ele. Aí ele falou assim, quero te agradecer, tal, vou fazer terapia e não sei o que lá. E eu realmente percebi algumas coisas com meu pai, algumas outras coisas. Então, às vezes, é um detalhe que a gente passa que é esse feeling, né, que essa informação não é só um feeling. Ele falava assim, não, porque eu tenho um feeling que o cara não vai ter, não adianta eu treinar. Eu falei, se ele não começar, não vai mesmo. Vai ser só um palpite que a gente está falando. Mas se o cara tiver dia após dia, se ele estiver treinando, educando, etc., vai chegar uma hora que esse feeling dele talvez funcione. Né? Então, uma coisa que eu lembrei aqui. E o que vocês recomendam quando uma pessoa, um familiar, não necessariamente irmão, mas um familiar, pode ser um primo, pode ser um tio, um pai, mãe, não está performando bem naquela área, você percebe, talvez vocês dois chamaram duas áreas técnicas, então vocês têm o seu pai da parte técnica e você.
E aí, seja um, seja outro, talvez esteja defasado em algum ponto. Como é que faz para dar esse feedback? Como é que faz para, às vezes, conversar sobre isso? Você acha que é diálogo? Você acha que talvez seja dados? Como é que você vê para dialogar sobre isso? Eu acredito que seja os dados mesmo, porque se você for só no feeling, né, aí vai acabar sem querer indo pro lado... Eu tô falando uma coisa, você acha uma coisa, nós damos os dois. Então, acho que, o que a gente precisava? A gente precisava ser feito tantos exames, como que você precisava ter feito, né? Olha, a gente já atendeu tantos, né? Isso eu aprendi, na verdade, com o Giovanni. Como que a gente vai fazer os dados? Então, para eu poder... Contra fatos, não argumentos, né? Então, você trazer os fatos, né? Os dados para as pessoas, para poder, sendo de um familiar ou não, mas principalmente sendo, para poder performar e ver, entendeu? Legal. Uma coisa que eu queria complementar, claro. Que eu acho que vale um ponto, que para mim bate com a Vivian, que é uma conversa franca, a gente tem que conversar e tudo mais. Mas eu acho, por exemplo, somos 2 hoje. Por isso a criação que a gente fala de um conselho, um conselheiro, por exemplo, pode ser um externo, um advisor, porque aí ele não tem o sentimento. Então, mas o Vivian não é assim, que não sei o que, já falei e tal. Por exemplo, aí ela vai ponderar dela. Aí você, com expertise e tudo, fala, olha, os 2 estão certos, mas vocês já pensaram nisso? Já pensaram? Não é nem A nem B, vocês já pensaram na alternativa C? E aí você fala, caraca, porque às vezes esse mediador, a gente, né, nas mentorias que a gente faz também ao longo dos meses, fala também sobre isso, sabe? De às vezes ter um contraponto de fora, porque às vezes a gente está tão inserido no meio que eu e ela só enxergamos isso aqui, e na verdade tem um mundo muito maior lá fora. E às vezes quando a gente está até em família ou amigos, ali muito próximo, a gente começa a pensar em cima das mesmas ideias, né? A gente fica girando em torno das mesmas coisas, e muitas vezes quando a gente traz uma pessoa de fora, isso que você falou é um ponto legal mesmo, porque trazer às vezes um técnico de fora, um consultor ou como você falou, um conselheiro de fora, faz com que às vezes uma visão técnica, fria, traga uma visão às vezes que é muito mais simples do que o processo. Tem agora 3 meses atrás uma empresa que procurou de São José, já antiga, tem 20 anos mais ou menos, na área de serviços, e eles queriam, ele falou assim, Luiz, eu já fiz o valor da empresa, eu vou vender a empresa, me chamaram para uma empresa em São Paulo que eu recebo muito mais, e já estou cansado e tal, não sei o quê. Só que a esposa não queria passar a bola, ela não queria que isso acontecesse, ela também era da parte financeira da empresa. E aí eu conversando com o Luiz e tal, eles me chamaram porque quem me apresentou falou, Luiz, você tem um network legal, acho que você pode conectar a gente com compradores e tal, a gente tinha feito esse trabalho. Eu falei, eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, falei, você já pensou talvez que a gente possa formar ela como uma CEO com atividades complementares e ela assumir a empresa e você vai pra lá? Ficou um silêncio assim, primeira reunião, aí ele não tinha pensado nisso dela. Eu gostei da ideia e tal, e ficou assim olhando pra cara dele ficou meio assim e tal. Então, às vezes, uma visão que sim, eu levei 15 minutos para explicar uma coisa que eu estou de fora e eles estão dias discutindo e pensando e ninguém pensou, cara, será que talvez eu possa assim, então assumir, eu vou para lá e ele tá de saco cheio. Ela não. Então, por que eu vou passar uma empresa que é lucrativa, que funciona, que já tem uma história com sei lá quantos clientes? Então, às vezes, é um detalhe que de fora a gente muda completamente a percepção porque parece que conversando a mesma coisa todo dia, né? Nós fizemos isso a primeira vez essa semana. A gente resolveu montar um conselho nosso com a minha irmã, que mora fora. Minha irmã tá integralizando, como nós estamos no processo de sucessão, ela vai, entrar junto com a gente. Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha. Ela é mais velha. E ela tem toda uma expertise também, né? Ela dá aula, ela fala, né? Ela sabe toda a parte técnica, né? Sobre planejamento estratégico, sobre verticalização. Então, ela tem um domínio. E o principal, que é o que você acabou de falar, não tem o sentimento. Então, ela tá de fora, igual você acabou de comentar. Eu tô de um casal sentimento. Então, a gente fez uma reunião do conselho, que era algo que nós estamos batendo, que era uma decisão que a gente quer tomar. E ela veio, né, com a expertise dela do negócio e ela falou, e ela usou esse momento. Eu acho que pra mim é um pouco mais fácil porque eu não tô aí dentro. Eu tô fora, eu não tô com sentimento. Exato, com certeza. Então foi muito proveitosa, sabe? Como é que você acha que deve ser, Giovanni, a conversa, a responsabilização, os documentos, essa separação entre os papéis ali dentro? Ou isso, tipo assim, na prática não funciona tanto assim? Como é que você vê? Vamos lá, tem que ser transparente, né? Vamos lá. Porque senão não adianta inventar a historinha. Eu acho que a gente tem que ter, como você perguntou, os papéis, tudo. A gente tem que ter muito bem definido
tem que ter isso. A gente tem que ter um planejamento estratégico para a empresa, onde eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos, depende, tem projeto até 5, quero ter mais 10 unidades, no primeiro ano é 2, no segundo ano mais 2, e aí sim vai. E muita conversa. Para mim, eu acho que a gente tem que ter muito trabalho nesse sentido, para a gente conseguir passar essa responsabilidade, da minha área, da área dela. A gente tem problemas, mas uma coisa que a gente tenta, por exemplo, às vezes estou com um problema, ela ajuda, às vezes na parte técnica, por mais que eu não seja da área técnica, muitas vezes procuram a mim para falar sobre exames, porque ao longo dessa experiência, eu sou responsável que falo sobre cotações e tudo mais, então às vezes, esse exame mesmo, esse exame mesmo, tipo, não sou biomédico, mas tipo, pesquisa, vou atrás, a gente consegue descobrir. Ontem mesmo teve um caso e a gente falou com o médico, discutiu e resolveu, né? Então isso que é mais importante. Essa divisão, você acha, imagina que um casal, um familiar, 2 irmãos vão começar agora um negócio. O que vocês, que agora vocês já estão no jogo, já estão dentro do barco, mas o que vocês recomendariam para um casal de irmãos ou pais, pai e filho, que vão começar um negócio? Como é que deveria ser essas divisões na folha, que ao longo dos anos vocês perceberam que faria diferença ou faz diferença? Eu acho que realmente eles sentarem, primeiro definir o propósito, se todos estão com o mesmo propósito, né? Para poder ir para o mesmo lugar, né? Porque não adianta um querer ir para cá, outro para cá e outro para lá. E realmente sentar e definir, fazer os MIPs, né, que a gente aprende, realmente o manual do que é o que você vai fazer, até onde eu posso entrar aqui, até onde eu não posso, e definir, e não dar, e a responsabilidade ser daquela pessoa, mesmo que eu possa opinar. Então, por exemplo, ele está na parte total financeira. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento. Então, ele tem a expertise e ele sabe, mas eu posso chegar para ele e falar assim, nossa, mas você acha que precisava de tudo isso? Mas ele vai falar assim, não, porque eu peguei os dados, o valor e tal. Então, assim, a decisão é dele, mas não adianta depois, não der certo. Então, acho que isso que é legal quando tem familiar trabalhando não deu certo, tá vendo? Eu falei pra você que não ia dar certo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, e a gente já passou por isso. Então, isso eu posso dar de dica, assim, não faça isso. Tente entender que cada um no seu quadrado e tudo é o risco do negócio, né? E o risco da sua área. Cada área tem o seu risco. Então, você assumir aquele risco, mas desde que você saiba qual é a sua responsabilidade, né? O maior perigo também que eu penso, na mesma linha, é porque não adianta tá pegando fogo lá na parte técnica, não temos kits, não temos gente falar, mas isso não é minha área, então, Vivian, se vira aí. Não, vamos parar o que a gente está fazendo, focar naquilo, resolveu, voltamos para a casinha, terminado. Que já aconteceu. Um ponto importante que acontece bastante esse perfil do Avisei tem muito. Existe dentro do DISC, né, dos 4 perfis comportamentais, um deles que é o cauteloso, tem uma característica muito comum esse perfil do Avisei, porque geralmente o cauteloso ele tem um padrão de eficiência alto, ele realmente é detalhista, diferente do dominante, que vamos entregar feito melhor do que perfeito. O cauteloso não tem que ser perfeito, vamos ajustar, vamos organizar, tanto que eles são opostos, além do DISC eles são opostos. Só que o cauteloso, da mesma maneira, quando não é do jeito que ele gostaria que fosse, do jeito dele, e alguém fala, não, vamos fazer assim e tal, depois ele fala, eu falei, e esse é um comportamento que dentro da empresa é muito nocivo. Ainda mais porque quando você tem diretores, você pode ter um tipo de discussão, mas quando você tem familiar, ele pode ficar espizinhando a pessoa em relação. Então, uma coisa legal avisar também, né, os empresários, do tipo assim, uma vez que a decisão foi tomada em conjunto, foi tomada, vamos seguir, né? Pode talvez ser jogar junto, né? Conselho, pode ser talvez uma questão que é da área do outro, enfim, a gente avisa, mas esse negócio de ficar é quase jogar contra. A gente eu te falei, se tivesse em seguida, né? E a pessoa nem é da área, nem entende o que tem às vezes. E muitas vezes até boicota. Graças a Deus, tô falando, eu penso no contexto como várias empresas, mas graças a Deus conosco não teve boicota. Tá vendo? Vou jogar contra, como você falou, pra dar errado. Exato. Isso aí não existe, né? Você tá pensando que é pro bem comum do todo, que no caso é o laboratório da Unidade Médica. Eu já vi, nos meus trabalhos eu já vi casais assim que tem uma relação. Você percebe que a relação casal está ruim, não está tão boa, e a relação ali fica muito ruim nas conversas, e quando vai tomar uma frente, por exemplo, uma frente comercial, e aí vai assumir uma frente de um produto que essa outra pessoa não gostaria que fosse. E aí, quando essa pessoa vai para essa linha de ver para esse produto e ela vende, e aí dá um BO pela venda, seja porque gerou muito trabalho, muita demanda interna, ou bagunçou o time aqui e tal, eu falei para não fazer isso aqui, aí começa uma discussão, parece assim, tomara que não feche, mas começa a ficar um negócio que muitas vezes uma crica que, cara, faz o seguinte,
Nessas horas, baixa a guarda todo mundo, sai dessa cena, vai para um outro setting, vai para um outro local, conversa isso, porque se isso for, é uma espiral descendente que vai acontecer no negócio. E são detalhes, porque esse tipo de coisa acontece diariamente com várias empresas, o tempo inteiro, só que passa despercebido. Porque fica tão natural de você estar incomodado com uma coisa lá em casa, e que você traz para a empresa, e que você não percebe, e você às vezes, queira ou não, é um jogar contra, é um atrapalhar. Então, às vezes, o meu trabalho, muitas vezes eu falo nesses 4 pilares, né, que é o de vendas, a parte de processos, na parte de finanças e a parte de liderança. A parte de liderança eu vou para a parte psicológica também, com a formação que eu tenho de neuropsicólogo, como psicanalista. Aí eu vejo ali dentro que essa, de longe, é a parte mais difícil. Porque o processo mapeia, leva um tempo, tal, um desafio, mas é resolvível. Esse, às vezes, você tem que dar uma volta, porque o perfil de um é muito diferente do outro. A situação, existe, a gente fala muito no coach assim, né? Existe o que um viu, o que o outro viu, o que de fato aconteceu. Então tem 3 pontos ali dentro. Às vezes, o que está acontecendo é muito mais tranquilo, mas vira uma coisa, porque traz de infância, que seu irmão, traz de casal que de outra vez, que ele já fazia 5. Cara, vamos separar as coisas. Vamos vir pra cá. Olha aqui. Vamos tentar entender essa situação. Como você falou, traz dados. Ó, isso aqui, tanto de margem, isso aqui, tanto. Se a gente fizer isso aqui, vai aumentar talvez a capacidade, vai tampar nossa capacidade produtiva em tanto. Nessas horas, para resolver um problema específico, às vezes, tentar vir para esse racional nesse contexto, mas sem deixar de, como vocês falaram, né, mais uma vez citar terapia, levar para outros contextos, porque às vezes, realmente, no dia a dia, se não tiver esse diálogo de uma maneira um pouco mais, talvez com uma pessoa imparcial ou alguma outra coisa, fica muito difícil resolver, porque eu tenho meus pontos, é porque você não sabe, é porque você não está sabendo, é que antigamente traz uma coisa lá de 10 anos atrás, cara, a gente precisa tocar a empresa hoje, isso aqui não pode ser afetado, porque a vida inteira eu falei isso, uma vida inteira, a gente precisa realmente começar a olhar de um jeito diferente, e isso é muito difícil, se não controlar muito, gera desgaste, energia física, emocional, uma coisa que é para ser 10x e 40x para resolver. Eu queria saber o que vocês, né, aconselham de caminho de sucessão para irmãos que vão assumir a empresa também, que tipo de profissional buscar, que tipo de aconselhamento, como é que funciona esse processo? Eu acho que o primeiro conselho, que é o que eu acho que aconteceu com a gente, é você estar em constante estudo, né? Constante, não só autoconhecimento, igual a gente já falou, né? Se conhecer, entender o seu perfil, o que é bom, o que você gosta, o que você não gosta. Como que você... eu sou bom nisso, eu não sou boa naquilo. Então, assim, reconhecer você, se conhecer e estudar, né? Entender outros perfis, como funcionam outras empresas, ter essa relação, conhecer empresas familiares, né? Ir atrás... Isso que eu ia perguntar, se outras empresas, conversar com outros... Sim, conversar, eu acho que é muito legal. E assim, a gente conseguiu isso como? Através do curso da onde a gente se conheceu no MBM, que a gente teve os fóruns, né? Os grupos que a gente ficou, a maioria todos eram de empresas familiares, né? Então, é muito legal você conhecer outras empresas que tiveram problemas, empresas que conseguiram separar muito, empresas que são irmãos, empresas que são marido e mulher, né? Então, hoje eu também tenho sociedade, né, com o meu marido, então, e como você conseguir lidar com isso, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que for trabalhar nessa parte de sucessão, eu acho que tem que primeiro se conhecer, literalmente, né? Não é se conhecer, não, eu sei como eu sou. Até porque o trabalho é contínuo, né? Então, assim, a gente, é o que você falou, a gente vem com crenças limitantes, a gente vem com coisas lá do passado, tanto, né, pessoais como profissionais também, porque já passou por outras empresas. Você, né, nem sempre a primeira empresa que você já vai abrir já é familiar. Então, você já teve algum problema com outra empresa que você abriu sozinho, né, que fechou, que quebrou. Então, primeiro você tem que realmente se conhecer, entender o processo e estar sempre estudando, se conhecendo, se né? Acho que o estudo foi algo que é o conhecimento, né? Que ninguém tira de você. O que você vê como o lifelong learning. Que é o lifelong learning que a gente aprendeu, né? De continuar. Essa sucessão, o que você recomenda aí para os irmãos que pensam estão também fazendo esse processo? Eu tenho 2 pontos, né? Na verdade. Primeiro, que se realmente ele vai agregar para a empresa. Porque a Vivian trouxe, porque ela via, talvez enxergava naquele momento, porque meus pais nunca quiseram. Na verdade, eu falo que toda honra, glória são deles que criaram, só que 43 anos, a Vivian está 19 tocando. E por quê? Porque eu tenho a minha visão
Me perdi aqui, gente. Não, mas sabe o que eu acho que eu Na sessão, eu fiquei pensando? Assim, será que às vezes o empresário também, que nem você falou, definir, eu quero saber se realmente precisa. Esse é um ponto importante. Mas será que eu vejo muito isso, tem muita gente parece que até quando o Demetrius veio aqui com o Franz, que eram sócios, né, tinha uma empresa, 20 anos de sociedade, falando sobre como sociedade, sabe? E eles falavam, né, a questão de ser complementares, as questões de sócio e tal. E uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas querem ter sócios ou chamar alguém, um parente, simplesmente por uma questão emocional e não por uma questão técnica. As pessoas querem porque se sentem seguras, porque não quer trazer o marido, quer trazer a esposa, ou porque ele quer delegar alguma coisa e sabe que a esposa por confiança. Mas será que de fato, tecnicamente, não teria um profissional no mercado que poderia atender? Melhor, né? Como é que você vê isso? Como você falou, será que realmente precisa? Como é que você avaliaria isso? Como é que você pensaria isso? Eu nunca tive essa possibilidade de trazer alguém da família para o negócio, mas a minha visão seria nessa parte técnica mesmo. Tem que ver se realmente vai agregar, porque muitas empresas, ou sucessão, ou que quero agregar, quer trazer tio, tia, quer trazer... porque eu gosto dele, e tá parado, coitado, né? Então, só que quando você põe uma familiar, é muito mais difícil depois você mandar embora e não gerar talvez desgaste entre famílias e tudo mais. Esse negócio de mandar embora é um ponto importante, né? Porque uma coisa que é um colaborador, outra coisa você tem um parente. Sim. Então pensar 2, 3 vezes antes de colocar, eu falei, né? Se não é uma questão muitas vezes emocional, se é uma carência sua, se é um ponto que às vezes você quer ajudar mesmo. Às vezes você vai trazer um parente, às vezes vai trazer uma mãe porque sempre consulta a mãe, ou um pai porque o pai sempre ajudou, e às vezes está confundindo esses papéis, ele está trazendo isso para a empresa, né? E existe até, hoje em dia existe até constelação familiar. Então tem muitos papéis ali dentro que precisam ser entendidos na empresa que pode afetar esse campo, esse todo. E aí, como você falou, se não performar, eu não sei quem tinha comentado comigo que tinha um tio ou uma coisa assim que trabalhava na empresa, no financeiro. O tio já não estava entregando tão bem, começou aquela coisa de folgar um pouco algumas coisas, horário, muitos anos trabalhando na empresa, estava desgastado um pouco ali. E eu conto assim, como é que manda esse tio embora? Como é que sai? Mas eu tô aqui há 15 anos, às vezes chegou até depois, como você chegou como diretora depois dos seus pais, às vezes o sobrinho chegou depois, ele que é o filho do dono às vezes, mas o tio já estava. Então assim, pensar muito bem, às vezes até numa geração futura. Se a gente imaginar numa sucessão que talvez os filhos de vocês venham para a empresa, será que eu vou chamar o meu primo? Eu vou chamar o fulano? Como é que vai ser se o meu filho assumir? Todo esse entorno tem que ser levado em conta e não só um imediatismo, né? Ali naquele Mas momento. uma coisa que tem que levar em conta também, por exemplo, você trouxe aí de sócios, pai, mãe e o filho lá, olhando pro terra, no celular também. Será que o filho quer estar ali? O pai, amanhã, antes de levar ele para lá... Então, esse é um ponto importante, né? Como é que seria para vocês ser mais fácil vocês avaliarem, não o que fizeram com vocês, mas vocês com os filhos? E se vocês, porque às vezes tem uma paixão muito grande pelo negócio, às vezes você quer que os filhos venham. Mas como é que funciona o não fazer, talvez? Essa relação de talvez não... Se eles não quiserem, como é que é esse tocar? Para mim, eu falo que os nossos pais, para os 3, nenhum dos 3 foram nem fomentados a ideia de trabalhar no laboratório. Isso não é mentira, não é porque está gravando, não é nada. Mas é principalmente porque assim, não falo assim, Giovanni, vem cá ver uma lâmina, olha o bichinho aparecendo. Vivian, Lígia, não, nada. Então simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Na engenharia, na comunicação, depois todos os casos que já foram trazidos. Na verdade, acho que nem a gente, eles nunca comentaram e nunca nem a gente quis. Porque acho que é o que você falou, aí vem a parte familiar. Você imagina você ver seu pai, sua mãe o tempo todo trabalhando, a gente ia de van para a escola, porque o pai não levava para a escola, porque tinha que entrar, porque né, o laboratório sempre muito cedo. Então, os 2 donos de empresa, então assim, a gente era criada por babá, a gente era criada, então assim, a gente não tinha pai. Então, acho que era algo que eles nunca falaram, né, assim, olha, eu queria muito que isso nunca mesmo, nunca fomentaram, mas acho que nem vinha de nós, porque eles falavam assim, eu quero fazer o que eles fazem, tá doido. Eles foram viajar, né, a primeira vez juntos, depois de 20 anos de empresa. Nossa. Então, tipo, como assim? Vocês saíram juntos pra conseguir viajar, eles não conseguiram tirar férias. Aí a gente vendo aquilo, então era algo que não... realmente, eu falo, né? Acontece, né? Algumas coisas, né? A quântica, que fez com que hoje a gente estivesse lá, mas não foi nada que eles fomentaram, não. Vocês acreditam que desestimule outros gerentes a serem sócios? Saber que outro irmão poderá ter preferência numa possível... Como é que vocês veem os outros? Como você falou, já tinha gente que era mais antigo na empresa, tiveram que aprender com o financeiro, que já estava lá. Como que vocês veem isso? Você acha que as pessoas aceitam? Tipo, putz,
que legal, vai ter alguém da família também no nosso departamento, ou tipo, putz, chegou ele aqui, como é que vocês enxergam o entorno? Olha, hoje, assim, se teve algum desse tipo, assim, eu não senti, né? Mas é porque é o que você falou, como eu entrei e fui aprendendo, então muita coisa eu acabei mudando lá, mas hoje realmente tem essas pessoas que ainda estão lá tantos anos e continuaram com a gente. Eu não senti isso, não. Não teria lá, né? Eu acho que eu não senti essa desmotivação, não. Eu sinto às vezes que a gente precisa movimentar eles, tipo assim, agora é um pouco diferente. Né? Agora a liderança é outra, né? Porque a liderança, né, do meu pai e da minha mãe era uma, hoje a nossa liderança é outra. Os estilos são diferentes. Estilos são bem diferentes. Então, mas eu não senti, não. Eu sinto que eles até se empenham com a gente, sabe? Eles torcem. Eu acho que o clima do ambiente familiar, uma empresa familiar, é diferente. Eu acho que ele tende a ser mais acolhedor, né? Porque tem a questão da família. E geralmente, em empresas familiares, família é um valor, né? Então, eu acho que os colaboradores, especialmente a geração mais antiga, tem uma sinergia grande com isso, né? De gostar desse tipo de ambiente que você falou, às vezes, acolher bem, porque, nossa, às vezes a pessoa está 20 anos na empresa, às vezes você, por mais que não estivesse ali, mas você visitava a empresa, às vezes, desde pequenininho, daqui a pouco você está ali dentro, então tem um contexto de abraçar, é mais afetuoso, eu acho que às vezes... Tem até uma delas, né, que está lá, ela fala, né, outros também, mas assim, eu lembro de você brincando, sabe, vinha na confraternização, entrava debaixo da mesa, tal, não sei o quê. Então, assim, eles têm... O que eu acho muito legal é, por exemplo, um deles, que é o gestor hoje geral do laboratório, ele que me chamou para fazer biomedicina. Porque eu queria o quê? Eu queria fazer um cursinho técnico para poder entender o processo, né? Quando eu precisava entender. Mas eu falei, não vou fazer outra faculdade, pelo amor de Deus, já fiz, né? Deixa, eu pensei assim. E ele falou assim, acabou de abrir o curso de biomedicina, eu te ajudo na prática, você me ajuda na teoria, eu sei, né? Você, bom, vamos? E ele tava muitos anos, ele já tinha o técnico, tava muitos anos. Então hoje ele é o meu braço direito lá, né? Já era uma das pessoas muito importantes pro meu pai. Então eu sei que eles torcem, sabe? Se fosse outra pessoa, pensando nesse pensamento, eu ia falar, nem vou falar nada, deixa eu fazer minha faculdade, deixa quieto. Não, e ele, não, vamos junto, vamos. Então foi bem legal. Mas eu acredito que, pensando racionalmente, concordo com tudo que ela falou, mas racionalmente, acredito, se a pessoa, ela que possa se desestimular, sim, mas porque ela criou na cabeça dela, porque eu já estou há 20 anos, então eu vou ser o próximo, então eu não tenho um plano de carreira muito bem estruturado, e aí acaba que ele acredita, ele fantasiou que ele iria entrar, e pode vir um familiar e ocupar o espaço que talvez ele imaginou. E uma coisa que às vezes não anula outra também, né? O fato da meritocracia tá ali, se o cara também for um colaborador, for do estilo da empresa, vai crescendo junto. Vai crescendo. Esse é um ponto importante. Eu queria aqui num bate-bola um pouco mais rápido com vocês, o que vocês acreditam, Olívia, qual a diferença entre empresários felizes e os insatisfeitos? O que é uma coisa que diferencia um do outro na sua experiência que você conviveu, que empresários são contentes com o negócio, apaixonados com o negócio, e outros que são... A mentalidade. Trabalhar, né, mudar o hábito da mentalidade, né? Porque hoje, os insatisfeitos, ele tá o quê? Com aquela mentalidade negativa, de escassez, de nossa, né, é tudo muito difícil. Então, a partir do momento que você muda a sua mentalidade de o que eu quero, o que eu sonho, os meus desejos, eu acredito que isso faz toda a diferença de um empresário, né, bem sucedido. E você, Giovanni, o que você acredita que é a diferença desses empresários que você conheceu, que são mais contentes, mais felizes, para os mais insatisfeitos? Eu acho que é muito, compactuando com a Vivian trouxe, é muito de energia, né? Então você pega os empresários que a gente convive, primeiro ele tem muito propósito, muito bem esclarecido, ele tem foco, tem a disciplina de fazer aquilo e ele já tem, nem os feelings, parece que o cara já tem desenhado, quando a gente chegar nos 50 anos, como que vai estar a empresa dele, como que vai estar... Esse é um ponto que, ao longo dos estudos, muitos anos, né, desde 2007 eu estudo essa parte dos empresários, biografias e tal, e você falou uma coisa que eu já vi, mais de uma biografia, realmente uma coisa é disso. Existe uma diferença, às vezes, nesses empresários, de uma perspectiva um pouquinho mais longa, uma capacidade... Expectância é a habilidade de a gente manter um drive, a gente manter Esse empresário parece que tem uma expectância de colocar uma coisa, ter mesmo que ainda é relativamente nebuloso, mas ele sabe mais ou menos onde ele está indo ali, uma visão às vezes, né, de negócio. E às vezes aquele cara que só enxerga o dia de amanhã, quando você não tem muito essa perspectiva, cara, você fica meio, isso aqui, quando você tem um sonho, né, quando você tem uma visão, quando você tem um propósito, né, que colocaram, isso faz muita diferença.
E o que você vê, Giovanni, que os empresários bem-sucedidos que você viu, você acha que é esse mesmo ponto? Porque uma coisa é ser feliz, outra coisa é ser bem-sucedido. O que você vê dos empresários que são bem-sucedidos que eles têm em comum? Que eles têm em comum? Cara, eu vejo muito a questão de perseverar. Né? Um dos pontos de perseverar, porque aqui você trouxe uma pergunta sobre otimista e insatisfeito, porque é a questão de você ver o copo meio cheio ou meio vazio. Então a gente, eu falo, acredito eu como os empresários, ele sempre vai estar satisfeito. Tem que ser otimista, você vai conseguir, mesmo com o mercado como está, mesmo com o governo que está, você vai continuar tendo que acordar de manhã, fazer essas coisas, fazer liderar, tocar em conjunto a sua empresa. Entendeu? Eu acho que é a questão de você perseverar, principalmente com todos os desafios que a gente tem, que não está no nosso controle e que a gente tem que superá-los. Vocês trouxeram umas palavras aí que tem tudo a ver, né? A gente até conversou um pouco antes de começar, da metodologia PRO, da ideia, que é o O ali, essa obstinação por propósito, a gente não perder, porque é um pilar que muitas vezes o pequeno empresário negligencia, como se fosse uma coisa, vamos ver, mas faz uma diferença muito grande a partir do momento que a gente incorpora isso, né? Que a gente entende o nosso propósito. E você falou também a palavra disciplina, e era o que eu ia perguntar para você, Vivian. O quão importante você acha que a disciplina é importante na vida de um empresário, seja, por mais que na vida dele não seja disciplinado, mas às vezes, pelo menos na empresa ali, como é que você vê o papel da disciplina no sucesso? Olha, eu vejo que é um papel primordial, né? A gente precisa ter a disciplina, até porque nós somos vistos o tempo todo, né? Então, a gente tem que ter uma disciplina. Lógico que como empresário, a gente não tem, né, por exemplo, horário, disciplina de, tô falando dentro da empresa, igual você perguntou, tem um horário, tem tal. Mas uma disciplina de qual é o meu processo, eu chego, eu tenho isso ser feito, uma rotina. Eu acho que o principal para o empresário, né, é importante, é a rotina. Você ter essa rotina muito bem estabelecida e que todos conheçam, né? Essa sua rotina, os seus afazeres, os seus hábitos dentro da instituição. Os hábitos também são um ponto importante. Eu também, o primeiro capítulo do meu livro eu tenho sobre hábitos, que eu vejo que realmente, se você não tem pelo menos consciência dos seus hábitos, ou quais você pelo menos deveria incorporar ali dentro para melhorar, porque uma coisa, a gente está conversando, você antes de entrar estava no papel, você entrou, você assumiu um papel. Ali talvez você não tinha alguns hábitos que você precisa começar a ter. Às vezes uma organização de agenda, às vezes uma outra organização de saúde, alguma outra coisa que você sabe que a rotina é muito estressante, enfim. São coisas que a gente acredita que o empresário precisa ter essa noção e saber o que eu falo, o pack de hábitos ali dentro. Ele precisa entender qual que é esse pack de hábitos dele, mesmo que ele precisa até cortar também. Porque às vezes você tem um hábito que não deveria ter mais aqui dentro, porque eu estou num outro papel, estou numa outra função. Eu queria, Giovanni, que você me falasse um pouco de como é que você vê esse empresário que é muito no improviso. O tempo inteiro ele não tem esse planejamento, ele não tem essa visão de longo prazo. E como que você acha isso que afeta no negócio, esse improviso? Que no brasileiro a gente fala uma coisa como... que é uma habilidade mesmo do brasileiro, essa habilidade de improvisar e tal, mas até que ponto isso é nocivo para o negócio? Olha, como eu falei, eu já tive outra empresa, já prestei consultoria financeira pela W1 Consultoria, e a gente vê que o pessoal realmente vai muito, o empreendedor vai na raça, com o peito, né? Abre o peito e vamos... Se não tem um plano de negócio, não consegue... Não estou falando aquele bem elaborado, porque às vezes o cara não tem o dinheiro para pagar uma consultoria para fazer, nem conhecimento para fazer. Mas o mínimo, de saber onde ele quer chegar, com outros propósitos, missão, principalmente os valores, mesmo que seja ele sozinho e mais um, porque quando você abre um negócio, você não quer que seja só para você mesmo. Você quer que impactar outras pessoas e outras vidas, né? Vamos dizer assim. Então acho que o maior erro que acaba acontecendo é que o cara com coragem e acaba se perdendo no processo. Só isso, né? E aí acaba perdendo dinheiro. Eu mesmo já fiz alguns trabalhos que eu não tinha conhecimento, mas vamos, tudo. Não fiz da melhor maneira, não tenho vergonha de falar e perdi dinheiro. Mas gerou um aprendizado que hoje a gente muda um pouco as figuras. E que tem muita gente, eu gosto de falar, tem muita gente sem vergonha no mundo aí no mercado. Por mais que você acredite, faz um contrato, tudo isso não garante 100%. Mas, como você tem que ter empresários, parceiros que você conheça muito bons do lado para que você cresça junto com eles. Né? E quanto a você, Vivian, a gente falou aqui sobre a questão de terapia, né? A gente falou algumas vezes. E quanto que você acredita que é um jogo técnico, quantos por cento é um jogo técnico, quantos por cento é um jogo psicológico, o empresariado da forma certa, da maneira profissional, quanto que você acha que é um jogo ali
técnico básico, lógico. Eu acho que o psicológico é mais do que o técnico, bem mais. Pra mim, eu já colocaria uns 90% aí. Não adianta mais colocar um técnico lindo, né, se você e você ser totalmente desequilibrado. Ou é 100% mesmo psicológico, acho que ele é totalmente influenciado. Imagina, né, a gente está falando da questão familiar e mais um papel técnico na empresa de diretoria. Imagina você ter uma pessoa que ela pode ser tecnicamente muito boa, mas aí já o tempo inteiro se indispõe com o irmão, o tempo inteiro com o pai e com gente embaixo. Ou, assim, a pessoa não tem esse autocontrole. Realmente, se eu não me engano, acho que o Tony Robbins fala, tem uma frase dele, eu não lembro a porcentagem, mas ele fala que 80% dos negócios é tipo psicológico. E eu também parto desse mesmo pressuposto. Eu acho que até mais, eu parto que até mais. 95 ali, viu? A gente tem casos, não é, que a gente vê que é muito bom tecnicamente, mas não tem uma relação interpessoal boa, não sabe conversar. É assim, acabou. Cara, calma, respira. Mas tecnicamente é perfeito. E é isso, uma coisa que você falou lá atrás também, eu vejo que assim, muitos empresários eles têm a questão do viés, principalmente advogado. O viés técnico, ele se forma, ele tem indústrias pós-graduações e tal. Eu falo que o advogado é campeão de pós-graduação. Ele faz um monte de pós-graduação porque muitas vezes a academia convenceu que o técnico vai levar ao sucesso, isso que resolve, né? E o que a gente observa é que muitas vezes, se você não reconhecer, como você falou, esse autoconhecimento, esse se conhecer ali, que eu acho que toda vez que alguém me falar pra mim sobre o que eu faço quando eu vou empreender, tua amiga na Austrália mandou mensagem de serviço pra mim, Lu, lembra da faculdade, você já empreendendo, o que você... Eu falei pra ela, Lígia, assim, a coisa que eu recomendo, cara, é que você primeiro se conheça, faz um processo terapêutico, faz cursos, leitura, o que tiver acessível pra você, porque uma vez que você sabe pelo menos alguns gargalos seus, alguns pontos ali dentro, você sabe qual o desafio, suas tendências naturais também, do que você já consegue aflorar bem, que você consegue fluir bem no seu trabalho. E se você não entender esse ponto aqui dentro, você só depender do técnico, cara, provavelmente você vai esbarrar em algum problema psicológico, algum problema seu que o próprio empresário limita o crescimento dele quando ele não consegue formar time, quando ele é muito controlador, quando ele é muito tóxico, quando ele é um cara... E não adianta você fazer qualquer curso do mundo, tal, de gestão, porque daí você não vai conseguir segurar time, porque vai ficar falso, vai ficar vazio. Quando as suas relações, não adianta você fingir em relação ou ser técnico em relação. Então, esse é um ponto que eu vejo assim que difere muito o empresário, que ele acredita que o técnico vai salvar ele, versus o cara que negligencia esse aspecto psicológico, esse aspecto pessoal. Né? Mas eu não lembro filósofo que fala, eu já li sobre isso, a questão de que você contrata pelas hard skills, o cara é pós-graduado nisso, tem experiência nisso, e você manda embora pelas soft skills, que é relação interpessoal, respeito, educação, tudo mais. Finalizando aqui já, vocês têm um hábito de leitura, vocês gostam de ler um livro, tem algum livro que marcou para vocês o tempo aí, que chamou a atenção de vocês? Eu confesso que eu gostaria de ler mais, né, do que eu leio hoje, mas acho que os últimos que eu li, mas acho que os que mais me marcou foi o Seja Foda, do Caio Carneiro, e o Segredos da Mente Milionária, que esse deu uma virada de chave na minha cabeça mesmo. Os dois tem aqui. Você tem os dois? Os dois estão aqui. O Seja Foda tá ali e o Segredos da Mente Milionária também. Então, esses dois, pra mim, foram os que me ajudaram muito. Meu marido leu o Segredos da Mente Milionária e ele sempre foi muito empreendedor, né, tipo visionário, assim, e eu sempre tive muita questão com o dinheiro, né, crenças, né, que a gente traz, tal, dinheiro não traz felicidade e tal, então ele me ajudou muito a lidar com o dinheiro, esse livro, né, entender o que é o dinheiro, não é só isso, e a questão de mudar a mente. A mente, né, você mudar o seu hábito, o que você pensa, o que você projeta, para empresário mesmo, né, pra gente poder lidar isso na nossa vida. Então esse foi um dos que mais me marcou mesmo. Esse livro, ele em 2008, ele estava na eleição do Obama, na época eu estava lendo na TNT. Fiz tudo os exercícios. Eu lembro depois quando ele veio pro Brasil, não tinha dinheiro para ir na época pra formação dele, mas eu lembro que muita gente foi, marcou pra muita gente, porque realmente o conteúdo dele é diferente, né, do T. Harv Eker. E ele tem a frase, do jeito que uma pessoa faz uma coisa, ele faz todas as outras. E eu acredito muito nisso, falo muito isso ao longo das Eu falei esses dias isso pro Giovanni. Porque, cara, e eu falo isso muito nas entrevistas de contratação. Se a pessoa já é enrolada pra entregar, a gente contrata por desafio, é um dos nossos critérios. A ISO foi contratado desafio também, todo mundo com desafio. E assim, do jeito que a pessoa faz uma coisa, você dá 2 dias pra pessoa fazer. Algumas pessoas vão entregar em 1 dia. Na hora, tem gente que entrega em 45 segundos do tempo, tudo. Você vai associando, você dá 2 perguntas, o cara responde uma.
Tudo, assim, e esse livro, assim, sem dúvida, ele vira e mexe de volta, que ele tem essa pergunta, vira e mexe esse livro, ele é dos que mais aparece, ele e o Pai Rico, o Pai Pobre, são os dois que mais, e os 7 Hábitos, são os 3 que mais aparecem aqui disso, e eu sou muito fã desse, mais que os outros dois. Eu tô com ele ainda, não li ainda. E você, Giovanni, algum livro que marcou? Eu também sou junto com ela aqui, no sentido de que eu gosto muito de imersões, de palestras, mentorias que para mim impactam mais que a leitura. Não tenho esse hábito contínuo, mas eu ganhei recentemente um livro e eu sempre tento fazer, pelo menos ler um livro no ano, e é do Marcel Scalco, não sei se você ouviu falar, As 9 Leis Inegociáveis da Vida. Não. Então, recomendo esse caso. Ele muito questão de você ser o autor de sua própria história, de propósito, de levar uma vida mais leve. Então, são 9 leis negociadas, não terminei ainda, mas eu estou nessa leitura com o intuito de me autodesenvolver mesmo. Legal essa busca de livros diferentes também. Eu sempre gosto de 2 temas, às vezes um mais pessoal, um mais técnico. Eu gosto muito de ler por temporada, então vou pegar uma temporada de planejamento. Eu estava na liderança, li um monte de livro do Rancharan, vou pegando bloquinhos, porque às vezes uma coisa completa a outra, você já escuta, você vê que começa a repetir alguns conceitos dentro daquela área, começa a ficar muito parecido, eu gosto desse bloco. E isso que você falou, legal, às vezes para o empresário também, ter um foco na leitura também para outras áreas da vida. Agora falei muito sobre Enneagrama, então são coisas que vão puxando e que às vezes vão completando, porque de novo, não é só o técnico, né? Não adianta você também só ler, sou engenheiro, vou ler engenharia, vou ler técnico, e isso inclusive, eu falo em algumas mentorias que eu dou, que dentro dos perfis ali dentro, daquele livro do mito do empreendedor, inclusive do Gerber, ele fala que tem um perfil técnico, né? Aquele empresário, o tempo inteiro ele acha que a melhor massa de pizza ele vai ser a melhor pizzaria, como se aquilo ali fosse. Se assim fosse o McDonald's, tinha a melhor hambúrguer do mundo e tal, não é o ponto, né? A melhor qualidade, não é. Então, essa crença que a gente vê muitas vezes de técnico, mas não só com livros, mas vivências. Como eu falei, vai começar um negócio, buscar fontes de informação que vão da sua pessoa física, você conhecer seus pontos, você falou seu perfil, né? E isso, às vezes parece que é bobeira, isso é negligenciado. Tem muito hoje ainda influenciador na internet, escolas de negócio que batem muito nessa tecla do cara que das 7 às 10 da noite e tal. Cara, não é só sobre isso. Se você for nessa onda, tudo bem, 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, tudo bem. Mas se você não virar essa chave numa hora, amigão, é um burnout, é um problema de saúde, é uma coisa bem séria que vai, assim, é muitas custas. Então eu vou muito contra nessa linha de mercado que gosta desse empresário super-herói do tal, das 7 e tal. Não, amigão, isso aí que é coisa mole. Cara, não, desculpa, eu penso diferente. Conheço empresários que não vivem essa vida muito louca, tiveram vidas muito loucas, mas que precisam no momento fazer uma virada, porque a vida, você passar 30 anos batida, algum problema, alguma continha vem. Sim. Gente, queria saber a última pergunta aqui, qual foi o último grande aprendizado no mundo dos negócios, né, que você teve, que te chamou a atenção, uma coisa que você vem aplicando, uma coisa que... Eu acho que tem a ver com o mundo dos negócios, né? Mas a maior virada de chave é colocar Deus acima de tudo. A gente tem a nossa crença, a gente sempre tem Deus, mas assim, eu não fazia ele realmente estar no primeiro lugar. Hoje, isso mudou muito e eu sinto que mudou também para a minha parte empresarial, porque eu começo dando o valor para ele, sabe? Então, eu entrego hoje a minha vida, o meu dia, o meu trabalho, e eu senti uma mudança, assim, isso foi um aprendizado muito grande para mim, recente. Eu concordo bastante com você, isso é uma coisa também que eu incorporei. Até acho que a sua resposta também tem a ver com a minha também, assim, nesse sentido aqui, eu acho que foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Eu sempre tive essa proximidade, mas trazer para o negócio foi um ponto que eu decidi entregar mais algumas coisas e a resposta vem. Acho que é um ponto muito, muito legal. E você, Giovanni, o que foi um ponto que os negócios... Os negócios, apesar de ter cada vez mais também seguido a doutrina cristã, né, eu acredito também, eu não vou deixar de mentir aqui, apesar que o pessoal talvez não goste, mas eu acredito muito na parte espírita, então eu acho que é só esse plano, né? A gente está aqui de passagem, não estou falando que alguém tem que acreditar no que eu estou falando. Eu tive uma base espírita, uma formação espírita. E ela que me completa, para mim são ramificações, a cristã, o Buda, o Islã, não importa, são ramificações para um único ser superior, seja lá qual o nome que cada um dá. Então, mas uma coisa que eu trago aqui no mundo dos negócios, além do que a Bíblia trouxe, que eu achei super importante mesmo, mas é que ninguém faz nada sozinho. Por quê? O que eu coloco? Eu não faço negócio com marcas, lógico, a marca é importante, mas por trás das marcas tem o Luiz, tem a Izzy, então eu acho que é muito disso, né? E eu acho que é buscar a constante evolução.
Porque por mais que a caminhada aqui é conjunta, aí eu trago para mim que a evolução é individual. Legal. E aí, que nem você falou de conta a pagar, a gente não sabe de quem a gente for, a nossa evolução vai dizer lá na frente o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e se você realmente deixou uma marca aqui na terra. Né, o seu legado, que hoje está muito, o pessoal fala muito forte, porque assim, Pelé, vou trazer um exemplo. Pelé, e você viu jogando? Você viu jogando? Ninguém viu jogando. Mas hoje todo mundo sabe quem é Pelé. E daqui 100 anos? Alguém vai saber quem foi o Luiz? Alguém vai saber quem foi a Vivian? Alguém vai saber. Então, isso eu escutei uma das mentorias da MBM, que daqui 100 anos, os filhos dos filhos dela vão saber quem é a Vivian. Mas e os tataranetos dos filhos dela? Nunca vão ter visto a Vivian